Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram muito admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amados e amadas de Deus, continuamos a ler o Sermão da Montanha. Agora Jesus está falando do reino dos céus, ou melhor, Jesus continua colocando diante de nós os mistérios do reino dos céus, do reino de Deus. E Jesus agora coloca diante de nós o colocar em prática a sua palavra. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Amados e amadas de Deus, Jesus está dizendo que no seu segmento o importante não são as palavras, não é só o dizer, não é só o dizer-se cristão, não é só o dizer-se discípulo, discípula de Jesus Cristo, mas o fundamental é colocar em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, o fundamental é colocar em prática a vontade de Deus. O fundamental é viver da vontade de Deus. O fundamental, amados e amadas de Deus, é colocar em prática a palavra de Deus, é mostrar que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, porque colocamos em prática a sua palavra. E Jesus continua: naquele dia muitos vão me dizer Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, nem foi em teu nome que expulsamos demônio, e não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu vos direi publicamente: jamais vos conheci. Amados e amadas de Deus, gente que praticava ações que pareciam estar dentro do reino de Deus, que pareciam estar colocando em prática o reino de Deus. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo que na vida dessas pessoas havia uma profunda dissonância entre aquilo que falavam, aquilo que faziam e a vontade de Deus e a vivência da palavra de Deus. Gente que chamava pelo nome de Jesus, gente que aparentemente parecia estar vivendo da vontade de Jesus, gente que praticava gestos em nome de Jesus, mas gente que no fundo não colocava em prática a vontade de Jesus. Então, continua Jesus: então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Amados e amadas de Deus, gente que falava, gente que parecia agir em nome de Jesus, mas gente que não colocava em prática a palavra de Deus. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que no reino de Deus é fundamental colocar em prática a sua
palavra. É fundamental viver da palavra de Deus. Tanto que ele vai mostrar que quem está no reino vive da sua palavra, coloca em prática a sua palavra. O que Jesus diz: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então veio a tempestade, vieram os ventos, a tempestade caiu, mas sobre aquela casa, mas ela não caiu, não veio a ruína. Por quê? Porque estava construída sobre a rocha da palavra de Deus. Que Jesus diz: portanto, por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Quem ouve a palavra de Deus e põe em prática é como um homem que construiu sobre a rocha. Quem ouve a palavra de Deus e não as põe em prática é como o homem que construiu sobre areia. E construindo sobre a areia de Jesus, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e sua ruína foi completa. Amados e amadas de Deus, esta palavra de Deus nos alerta. Essa palavra de Deus nos mostra que é preciso ir além do dizer Senhor, Senhor, quer dizer do chamar o nome de Jesus. É preciso colocar em prática a vontade de Deus. E como nós colocamos em prática a vontade de Deus? Vivendo a palavra de Deus. Quem vive a palavra de Deus tem sua vida construída sobre a rocha. Quem vive da palavra de Deus, quem coloca em prática a palavra de Deus, constrói a sua vida, a sua existência sobre a rocha que é Cristo, sobre a rocha que é a palavra de Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.